Boa noite, irmãos. Mais uma quinta-feira pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para estudar um pouco mais a palavra de Deus. Mas antes temos alguns pedidos de oração. Queremos aqui destacar os enfermos da nossa igreja. Deus tem operado, Deus tem sustentado as nossas irmãs. Mas vamos continuar orando por elas. A irmã Gesilda, Dona Ione, Dona Nilza, Dona Delvira, Dona Germa. Também orarmos pelo pai da Vanúzia. Orarmos também pelo Guilherme, que Deus possa continuar abençoando a vida dele. Orarmos também pelo seu Valdecir, que esteve, pai do Marcelo, esteve no hospital e agora já está em casa, mas também requer o cuidado de Deus e a proteção de Deus. Também nós vamos estar orando pela irmã Hélida, pela sua recuperação e também pelo seu irmão, ali pelos familiares, que Deus possa estar abençoando. Seu irmão está hospitalizado, requer também o cuidado de Deus. Então que Deus tenha misericórdia, esteja cuidando e restaurando a saúde do irmão da nossa irmã Hélida. E também pedir a Deus para que dê o conforto à família do irmão Reinaldo. O irmão Reinaldo perdeu, então, nesta semana, o seu sogro. Orarmos ali pela irmã Andresa, orarmos pelos familiares, que Deus possa confortar, dando ali o consolo necessário àquela família. Também temos os nossos aniversariantes. Nós temos aí a irmã Beatriz, que fez aniversário ontem, e temos também amanhã o irmão Sérgio, que faz aniversário. Então, que Deus possa estar abençoando. Orarmos também, irmãos, pelo retorno aos cultos. Tem sido bênção, né? Já tivemos 5 cultos, tendo uma vez, então, por semana, aos domingos, à tarde. Deus tem abençoado, os irmãos têm ido. E orarmos, então, para que Deus nos dê possibilidade para continuarmos indo na casa de Deus e que outros irmãos também possam ir e serem ali abastecidos pela palavra do nosso Pai Celestial. Juntos, nós somos mais fortes, juntos, e pela graça de Deus, iremos vencer, então, essa situação que nós estamos passando e crermos no poder e também na graça salvadora e também transformadora do nosso Pai Celestial. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos por mais essa oportunidade de estarmos cultuando, ó Deus. Muito obrigado e que o Senhor fale aos nossos corações através desse estudo bíblico. Somos gratos também, ó Deus, pelos aniversariantes, a irmã Beatriz, o irmão Sérgio. Também, ó Deus, somos gratos pelo cuidado que o Senhor está tendo com Dona Nilza, com Dona Germa, com Dona Delvira, também com Dona Ione e com a irmã Gesilda. E nós te pedimos que o Senhor continue cuidando das nossas irmãs. Também, ó Deus, nós pedimos pelo seu Valdecir, pai do Marcelo, pela sua recuperação. Pedimos pela irmã Hélida, pela sua recuperação também, mas principalmente pelo seu irmão, que se encontra hospitalizado, que o Senhor tenha misericórdia dele, abençoando também os papais ali, o papai e a mamãe da irmã Hélida, abençoando toda a sua família nesse momento, cuidando e restaurando a saúde deles. Pedimos a Deus pelo Guilherme, que o Senhor continue cuidando dele, abençoando a Deus a sua saúde, os exames que ele tem que fazer. Também, ó Deus, nós pedimos pelo pai da Vanúzia, que o Senhor possa estar restaurando também a sua saúde. E também, ó Deus, te pedimos que o Senhor conforte, console ali a irmã Andresa, o irmão Reinaldo e toda aquela família em meio a essa perda familiar, que a tua graça, a tua misericórdia possa estar consolando e confortando os familiares. Pedimos a Deus pelo retorno dos cultos. Somos gratos porque o Senhor tem nos preservado e nós te pedimos que a cada culto os irmãos possam estar participando, estarem, ó Deus, interessados em ir à tua casa e ali, ó Deus, serem abastecidos pela tua santa palavra. Perdoe os nossos pecados. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livreto Perdão, eu simplesmente não consigo me perdoar. Perdão, eu simplesmente não consigo me perdoar. Nós vamos fazer uma recapitulação. Então você que tem o seu livro, abre lá na página 8, quando o autor ele sugere 5 possibilidades,
Nós falamos uma na semana passada, vamos recapitular agora e vamos falar hoje então mais duas possibilidades. A primeira possibilidade é: a pessoa que diz não consigo me perdoar pode estar simplesmente expressando uma incapacidade ou indisposição para entender e receber o perdão de Deus. Então ele coloca como primeira possibilidade, quando a pessoa diz que não consegue se perdoar, ela pode estar simplesmente expressando uma incapacidade ou uma indisposição de entender ou de receber o perdão de Deus. Ou seja, ela não entende o perdão de Deus, ela pode achar que o pecado que ela cometeu é muito grande e que não tem condições de perdão, não tem condições de Deus perdoar, como também ela às vezes não entende que Deus abomina qualquer tipo de pecado. Seja pecadinho ou pecadão, Deus odeia. Deus aborrece todo tipo de pecado. E ela acha que foi simplesmente um erro, que não há necessidade, então, do perdão de Deus. Então, essa primeira possibilidade é essa, onde a pessoa ela expressa uma incapacidade ou uma indisposição de entender e receber o perdão de Deus. Na página 8, quem tem o livreto aí, dizemos que não podemos os perdoar porque duvidamos que Deus os tenha perdoado, ou não vemos nossa necessidade do perdão de Deus. Então nós mesmos assumimos essa função. Inseguros quanto a uma solução para nosso fracasso, real ou subjetivo, criamos uma necessidade de auto-perdão para satisfazer nossa culpa persistente ou para suplementar o que tememos ser um perdão insuficiente dado por Deus. Então foi o que nós acabamos de dizer. A pessoa ela expressa essa incapacidade, ela acha que é desnecessário ela recorrer a Deus porque o pecado dela foi muito pequeno ou o pecado dela é muito grande e Deus não vai perdoá-la. Ou o pecado dela é pequeno, ela acha que foi um erro mínimo e ela então não precisa recorrer à graça de Cristo. Ela não entende dessa maneira, ou também ela não quer receber o perdão de Deus, achando que ela mesma pode se auto-perdoar. Na página de número 11, nós vemos a seguinte frase, na página 11. O remédio nesses casos é entender devidamente o Evangelho, acreditar em sua mensagem e vivê-la. Então nós falamos lá daquele texto de Marcos 1,15, quando fala arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus passando pela Galileia, ali, de volta para a Galileia, ele diz, o reino de Deus está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então muitas vezes a gente acredita na mensagem de Deus, mas a gente não vive a mensagem de Deus. Se eu viver a mensagem de Deus, eu creio no perdão e na graça transformadora e salvadora de Jesus Cristo. Né? Então ele diz aqui que o remédio é você entender devidamente o Evangelho, ou seja, você se arrepender profundamente e crer suficientemente em Cristo Jesus em todas as maneiras, em todas as circunstâncias da vida. É você acreditar no Evangelho e também você viver a mensagem do Evangelho. Há muitas pessoas, eu citei na semana passada, que são fariseus. Fariseus que são religiosos, creem no poder de Deus, mas não vivem o Evangelho de Jesus. Então, o grande remédio é você conhecer o poder de Deus e viver a mensagem de Deus. Não adianta apenas eu chegar e dizer que conheço a palavra, mas eu não vivo a palavra. O remédio é eu viver a palavra. Quando a palavra de Deus habita em mim, Paulo fala, lá em Colossenses, a palavra de Cristo habite abundantemente em vocês. Ou seja, que a palavra de Deus possa reinar no coração de vocês. Vocês possam viver esse evangelho, aí automaticamente eu vou entender que o perdão de Deus é suficiente e que não preciso, então, ter o auto-perdão ou achar, então, que eu preciso de um perdão adicional
né? Um perdão a mais, mas que o perdão de Deus é suficiente. Então, quando eu passo a conhecer o Evangelho, viver o Evangelho, esse é o grande remédio para eu, então, descansar no poder de Deus e viver sabendo que Cristo irá perdoar os meus pecados. Na página de número 12, eu também abra lá o seu livreto, na página 12, lá logo no início diz: o crente vê felicidade quando encara seu pecado, porque o vê à luz do perdão conquistado por Cristo. Então o autor aqui não quer dizer que o crente fica feliz em pecar. O crente vê felicidade quando ele encara o seu pecado à luz do perdão conquistado por Cristo. Então ele sabe que ele é um pecador, nós somos pecadores, mas ele encara isso, o pecado, à luz do perdão de Deus. Que Cristo nos perdoou. Então, se Cristo nos perdoou, eu encaro com alegria, não o pecado, mas eu encaro com alegria, sabendo que este pecado, Jesus tem poder, ele é suficiente, poderoso para perdoar todos os meus pecados. Né? Então eu preciso entender isso, porque senão eu vou carregando um fardo e dizer assim: o meu passado, as coisas que eu fiz lá atrás, parece que Cristo não me perdoou. Cristo te perdoou. Se houve arrependimento, se você profundamente se arrependeu dos seus pecados, Cristo já te perdoou. Aleluia! Creia no poder de Deus. E não fique aí carregando essa cruz, né? Ou achando que você precisa de um perdão adicional, ou perdoar a si mesma por causa disso. Cristo já te perdoou. Encare o pecado sabendo que, vendo ele à luz do perdão conquistado por Cristo. Amém, irmãos? Então nós recapitulamos aí e vamos então para a segunda possibilidade. A pessoa que diz: eu não consigo me perdoar, talvez não veja ou não esteja disposta a reconhecer a profundidade da sua natureza pecaminosa. Então, nessa segunda possibilidade aí, onde a pessoa diz: não consigo me perdoar, talvez ela não esteja vendo ou não esteja disposta a reconhecer a profundidade da sua natureza pecaminosa. Na igreja, eu comento às vezes muito aquele texto lá de Paulo aos Romanos, que fala: miserável homem que sou. Ali ele reconhece a sua natureza pecaminosa. Nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós não merecemos o céu, nós não merecemos absolutamente nada, o que merecemos é o inferno, porque nós somos e temos uma natureza pecaminosa. Mas pela graça de Cristo, nós temos a oportunidade de morar com Ele no céu. Então, às vezes, a pessoa ela não reconhece ou ela não esteja disposta a reconhecer ou não esteja vendo a profundidade da sua natureza pecaminosa. Com certa frequência, a expressão "eu não consigo me perdoar" significa eu ainda não consigo acreditar que fui capaz de fazer isso. Ao contrário do que alguns conselheiros ensinam, é interessante perceber que essa maneira de pensar não é uma evidência de baixa autoestima. Na verdade, é uma autoestima exagerada, uma forma de orgulho em que pensamos que somos incapazes de fazer coisas tão más. A pessoa com a autoestima correta admite sinceramente o fato de agir de acordo com sua natureza depravada. Falta de capacidade para perdoar a si mesmo expressa um problema básico de justiça própria e falta de autoconhecimento verdadeiro. Então, o que o autor comenta aqui é que a questão eu não consigo acreditar que fui capaz de fazer isso. Ou seja, ela não está disposta a reconhecer a profundidade da sua natureza pecaminosa. Nós somos pecadores. É claro que o momento que nós aceitamos a Cristo, Jesus ordena a nós vigiarmos e orarmos para não cairmos em tentação. Mas nós, constantemente, nós caímos, nós falhamos, nós temos uma natureza pecaminosa. E aí a pessoa, ela chega e diz: olha, eu não acredito que eu fiz isso. Eu ainda não consigo acreditar que fui capaz de fazer isso. Ela não está reconhecendo a sua natureza pecaminosa. Ela não reconhece. Nossa, eu não acredito que eu peguei e fiz falei isso aí, falei isso,
cometi essa situação, fiz isso, ela não consegue entender que ela é pecadora. Automaticamente, o que ele quer dizer aqui é que existe um orgulho ainda, né? Existe um orgulho. É quando a gente acha assim, não, eu sou um servo de Deus, eu vou cair nessa cilada, jamais eu vou errar. O que Paulo fala? Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então eu preciso estar atento. E mesmo atento constantemente, eu estou sempre sujeito a cair. Porque eu tenho a minha natureza pecaminosa. Então, por isso que essa dependência, essa submissão à palavra de Deus, ao senhorio de Cristo, ela é importante. Eu preciso reconhecer a minha natureza pecaminosa. Se eu não reconhecer isso, eu vou dizer sempre assim, nossa, como é que eu fui errar nisso? Eu não consigo me perdoar. Nossa, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu... Aí eu não consigo acreditar que fui capaz de fazer isso. Então eu vou sempre estar assim, levando dessa maneira. Eu preciso reconhecer, eu fiz isso, eu errei, eu menti, eu pequei. Senhor, me perdoa e vai me moldando, vai me santificando a cada dia. Reconhecer a depravação humana, reconhecer a natureza pecaminosa. Isso é fundamental para nós nos aproximarmos a uma semelhança de Cristo. Mesmo eu sendo cristão, e mesmo eu vigiando e orando, que é uma ordenança bíblica, mas eu sempre estou sujeito a pecar. O meu coração muitas vezes está inclinado para o mal. Por isso que é uma luta constante. Por isso que a santificação é um processo. E aí nós vamos crescendo passo a passo. Deus vai nos alimentando, vai nos fortificando a cada dia. E eu vou também me dedicando ao máximo à sua palavra. E mesmo assim eu estou sujeito a errar, pecar constantemente. E só eu estar reconhecendo isso já é uma forma de eu estar mais próximo de Deus. Agora, se eu não consigo reconhecer isso, achar, não, mas eu sou uma pessoa já crente já há muitos anos, estou na igreja já há muitos anos, e eu não sou capaz de fazer uma coisa dessa. No momento que eu tenho esse nível de pensamento, eu estou deixando de ser humilde. E Pedro fala, humilhai-vos, pois, na potente mão de Deus, debaixo da potente mão de Deus. O orgulho e a vaidade precisam ficar de lado. Eu erro, eu sou falho. Não é por eu ser pastor, não é por eu ser crente, criado no Evangelho, que eu não vou errar. Pelo contrário, eu erro muito. Não é? A gente que mais se expõe, agora pela internet também, a gente se expõe muito. E quantos erros que nós cometemos, quantos pecados, quantas falhas no pensar, no falar, no agir. Então eu preciso reconhecer a soberania de Deus, eu preciso também reconhecer a minha natureza pecaminosa. Porque se eu não reconhecer isso, eu vou ficar sempre agindo dessa maneira. Eu ainda não consigo acreditar que fui capaz de fazer isso. Eu não consigo me perdoar, né? Eu vou entrar nessa linha de raciocínio e isso não vai me trazer benefício nenhum. Vai me trazer eu me quebrantar, né, na poderosa mão de Deus, dobrar os meus joelhos, pedir perdão a Deus pelos meus pecados e seguir em frente, orando e vigiando, mas também reconhecendo a submissão e o senhorio de Cristo, reconhecendo que eu sou submisso a Cristo e também ao senhorio de Cristo. Ela quando diz aqui, é no sentido lá da jovem que abortou, né? Que o nome dela agora eu me esqueci, o nome dela é Sara. Ela não conseguiu entender que nós, como pecadores, não estamos imunes à prática dos atos mais enganosos e desesperadamente corruptos. Então, Sara, que cometeu um aborto, e depois ela, então, conheceu a palavra de Cristo, ela sabia do perdão de Deus, mas ficava na mente dela a expressão, eu não consigo me perdoar, eu não consigo me perdoar. Então, aí o autor diz que ela não conseguira entender que nós, como pecadores, não estamos imunes à prática dos atos mais enganosos e desesperadamente corruptos.
Nós não somos imunes. Não estamos imunes. Por isso que às vezes a gente vê muita liderança aí eclesiástica caindo em adultério, caindo em prostituição, caindo às vezes no roubo, né? Caindo às vezes no mau testemunho. Então não é por você ser um líder eclesiástico, assumir uma posição ou ter um tempo na igreja considerável e respeitável que você está imune de escândalos, imune então de práticas corruptas. Nós precisamos vigiar e orar, mas reconhecendo também a nossa natureza pecaminosa. O primeiro texto que vamos ler, irmãos, é Jeremias 17, o versículo 9. Abra sua Bíblia aí, em Jeremias 17, o versículo 9, que diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Por isso que Salomão fala, guarda o teu coração, porque dele procede as teses da vida. O profeta Jeremias fala, o nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso, né? Mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto, ou seja, é corrupto. O nosso coração é mau. Por isso que Davi pede para criar um coração puro. Algo que ele não tinha. Senhor, crie em mim um coração puro, porque meu coração é enganoso, é corrupto, é malicioso, é maldoso. Então crie em mim um coração puro. Então muitas vezes a gente acha, nossa, como é que eu pude fazer isso? O seu coração é enganoso. Aí brotou no seu coração, brotou na sua mente, vai agir em algum momento. Por isso que a vigilância e a oração é importante, mas principalmente você reconhecer que necessita diariamente da orientação do Espírito Santo. Não tente querer manter uma vida espiritual sem a presença de Cristo e sem a presença do Espírito Santo. Não tente fazer isso. Não tente achar que você está muito bem na igreja e que você é um servo fiel e dedicado. Cuidado! Fazendo isso, está sendo orgulhoso. Sempre caminhe de maneira submissa à orientação divina, reconhecendo a sua natureza pecaminosa e reconhecendo o senhorio de Cristo na sua vida. Todos nós estamos em fase de crescimento, irmãos. A estatura de varão perfeito é só no céu. Não tem crente perfeito aqui na terra. Não tem um homem santo, uma mulher santa aqui na terra. Tem homens, sim, regenerados, mulheres regeneradas, que estão caminhando, auxiliado pelo Espírito Santo e pela graça de Cristo, um dia de cada vez na presença do Senhor. E somos falhos, erramos, cometemos muitas falhas, porque a nossa natureza é pecaminosa. E o nosso coração é enganoso. O outro texto é 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 6 a 12. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 6 a 12. Ele fala aqui da história de Israel. Ele conta exemplos da história de Israel à igreja de Corinto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, esse versículo 12, nós já falamos algumas vezes aqui nesse estudo, né? Mas aqui o apóstolo Paulo, ele começa a contar à igreja de Corinto os maus exemplos do povo de Israel na terra lá do Egito, indo para o deserto, terra de Canaã, terra prometida. Olha o que eles fizeram. Então não sigam o exemplo deles em bebedeiras, em prostituição, em idolatria, em cobiça, porque eles cobiçaram. Não façam, então,
Não pratique imoralidade, como algum deles fizeram. Não põe o Senhor à prova, como algum deles fizeram. Não murmureis, como algum deles fizeram. Então o apóstolo Paulo ele faz uma reflexão, ele relembra, ele leva a igreja de Corinto à memória atitudes más, ruins, que prejudicaram o povo. Então ele diz o seguinte, olha, Deus de Corinto, não pratique isso, porque eles fizeram isso e eles foram consumidos. Eles fizeram aquilo e foram destruídos. Foram imorais, foram idólatras, foram murmuradores e alguns fizeram e foram destruídos. Então ele mostra, olha, todos pecaram. Mesmo aquele povo que saiu lá do Egito e andou durante 40 anos, eles erraram, murmuraram, cobiçaram, foram imorais, foram idólatras. Eles erraram. Não façam isso. Então hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, como regra de fé e prática. E temos um arsenal de exemplos de pessoas que erraram por não reconhecer a sua natureza pecaminosa e por isso então falharam, por isso então foram castigados. É só nós estudarmos a Bíblia que vamos então saber como viver neste mundo. É só nós deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nosso coração que vamos saber como devemos viver neste mundo. Reconhecendo que nós somos pecadores e que necessitamos do perdão de Deus. E uma vez que Jesus nos perdoou, nós então vamos pedir a Ele para purificar o nosso caminho e caminhar com Ele. Por mais assombroso que tenha sido o seu pecado, por mais vergonhoso que tenha sido os seus erros, mas se você se arrependeu profundamente, Jesus já te perdoou. Creia nisso, meu irmão. Amém? Creia nisso. Creia no poder de Deus. Creia nas maravilhas que Jesus pode fazer na tua vida. Caminhe com Ele e você vai sentir a cada dia o toque do Espírito Santo no seu coração, purificando você, sustentando e orientando você a cada momento. Nossa capacidade de fazer o mal não deve nos surpreender, não se entendermos a profundidade da depravação que reina no descrente e existe no crente. Vamos abrir lá em Tiago 1, os versículos 13 ao 15. Tiago, capítulo 1, versículos do 13 ao 15. Abre lá sua Bíblia, Tiago 1, 13 ao 15. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então lá no versículo 13, Tiago mostra para nós que Deus não tenta ninguém. Quem tenta é Satanás. Então Deus não tenta ninguém. Aí ele diz no verso 14 que nós mesmos somos envolvidos pelas ofertas de Satanás. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelos seus próprios desejos, quando esta o atrai e seduz. E aí começa então a vir o processo. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, Tiago quer dizer o seguinte, olha, Deus não tenta ninguém. Ao contrário, nós somos tentados pelo nosso próprio desejo. E ele nos atrai e então nos seduz. E aí, uma vez consolidado, então, esse pecado, né, essa cobiça, melhor dizendo, dá à luz o pecado, e o pecado, então, consumado, gera a morte. Então, aí, esse texto aqui, ele mostra a depravação humana. Como o pecado chegou, né? E o pecado nos afasta de Deus. Vemos lá Adão e Eva, né? O pecado original de Adão. Então a gente percebe que desejou, né? Pecou e logo após então veio a morte. Veio a morte física. Porque se Adão e Eva não pecassem, nós não teríamos a morte física. Ela não existiria na face da terra. Então veio a morte. Agora a gente tem a seguinte questão. O pecado também nos gera a morte espiritual. Porque o pecado nos afasta de Deus. Então, se não houver arrependimento, se não houver conversão, se não houver fé em Jesus Cristo, eu permanecer pecando, eu vou morrer espiritualmente. Eu vou morrer duas vezes. Eu morro fisicamente e morro espiritualmente. Então, o pecado é um mal que está na face da terra, né? Nós somos de uma natureza pecaminosa.
Então, no momento que eu reconheço isso, pedir então o perdão de Deus e me arrependendo profundamente pelos meus erros, Deus vai me santificando. Agora, se eu não reconheço que o que eu estou fazendo é pecado, não reconheço o perdão de Deus também na minha vida, vai gerar a morte, uma morte espiritual, né? Eu estou me distanciando de Deus. Então, Deus não pode tentar ninguém, pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, quando o atrai e o seduz. Então, aí vem a questão da vigilância da oração, da minha comunhão com Deus e não cair nas atrações dos desejos da carne. Mas mesmo vigiando e orando, a minha natureza pecaminosa e o meu coração enganoso pode ser levado por isso. Por isso que é uma constante briga entre a carne e o espírito. E Paulo fala sobre isso, que é uma constante luta entre a carne e o espírito. E aí ele fala das obras da carne e também fala do fruto do espírito. E eu preciso sempre, diariamente, me quebrantar diante de Deus e pedir a Ele força e sabedoria para que eu possa caminhar com Ele, pedindo perdão também pelos meus pecados. A terceira possibilidade que ele coloca aqui é a seguinte: a pessoa que diz eu não consigo me perdoar, talvez esteja expressando seu desapontamento por deixar de concretizar um desejo muito especial. Então a pessoa, nessa terceira possibilidade aqui, talvez a pessoa use essa expressão porque ela está desapontada por ter deixado de concretizar um desejo muito especial. Puxa vida, eu não consegui fazer aquilo, eu não consigo me perdoar. Puxa vida, eu precisava falar aquilo que aquela pessoa e eu não fiz. Eu não consigo me perdoar. Essencialmente, essa pessoa diz: eu tive a oportunidade de conseguir algo que realmente queria, mas eu a joguei fora. Eu não consigo me perdoar. A pessoa age orgulhosamente como se pudesse controlar o mundo e garantir a obtenção daquilo que deseja. Quando seus desejos não se concretizam, a reação é autorrecriminação e um caso recorrente de se ao menos eu tivesse, ela está cega à sua ânsia interior de controlar a própria felicidade. Eu concordo com o autor quando ele fala a questão do orgulho. Quando a pessoa ela age dessa maneira, puxa vida, eu tive a oportunidade de conseguir algo que realmente eu queria, mas eu joguei fora, eu não consigo me perdoar. Ela está à procura da própria felicidade. E ela às vezes teve a oportunidade, mas não realizou, não conseguiu concretizar isso, e ela ficou desapontada, e por isso ela usa a expressão, eu não consigo me perdoar. Ou seja, ela está à procura de uma felicidade, mas só que ela não encontrou, porque ela não realizou aquilo que ela queria realizar, e ela então fica desapontada e usa a expressão não consigo me perdoar. Aí o autor diz que ela está cega à sua ânsia interior de controlar a própria felicidade. Ou seja, ela quer administrar a sua felicidade. Ela quer fazer aquilo ali, porque se ela não fizer aquilo ali, ela fica triste. E aí nós vamos relembrar lá um dos primeiros livretos que nós estudamos, que fala que é do contentamento, né? Aprendendo o contentamento em toda e qualquer circunstância. Esse foi o primeiro livreto que nós estudamos. E esse livreto fala que o nosso contentamento, a nossa felicidade, ela está em Jesus Cristo. Então eu querer controlar a minha felicidade, eu querer administrar a minha felicidade, e por eu não ter realizado algum desejo, eu estou desapontado, eu estou deixando Deus de lado. Deus precisa estar no centro de todas as coisas. Então, ao momento que eu quero controlar ou administrar a minha felicidade, eu já estou sendo orgulhoso demais. E aí vem a questão, eu não consigo me perdoar. Eu não me perdoo, porque eu poderia fazer realizar aquele serviço ou aquele desejo, eu tive oportunidade, mas eu não realizei aquele serviço ou não consegui realizar aquele desejo. Eu não consigo me perdoar. Então eu fico ali refém àquela situação que eu não realizei em virtude de alguma situação que ocorreu, eu fico desapontado e aí uso a expressão não consigo me perdoar. Aí vem o orgulho.
A nossa felicidade está em Cristo, né? Paulo fala, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4. Então a minha alegria está no Senhor. Ele é o meu maior tesouro, Ele é a minha maior felicidade. Nele eu encontro paz, nele eu encontro descanso, nele eu encontro alegria. Então, se aquele desejo não foi realizado, é porque não foi da vontade de Deus. Não estava nos planos de Deus que realizasse aquele desejo. Mas não é por não ter realizado aquele desejo que eu vou me frustrar e me desapontar ao ponto de chegar que não consigo me perdoar porque não realizei aquele, ou não concretizei aquele serviço ou aquele desejo. Então, eu preciso entender isso. E muitas vezes a gente acaba caindo nessa cilada, achando que é normal. Nossa, eu só quero ser feliz. Claro, todos nós queremos ser felizes. Mas a nossa felicidade plena nós encontramos em Jesus. Nele nós encontramos a verdadeira e a plena felicidade. Os demais, as outras coisas, elas são secundárias. A prioridade é nós encontrarmos a felicidade em Cristo Jesus. Sua luta, página 15. Sua luta com eu não consigo me perdoar se desfaz à medida que ela descobre as soluções verdadeiras de Deus para os problemas verdadeiros do seu coração e da sua vida. Amém? Eu vou repetir. Sua luta com eu não consigo me perdoar se desfaz à medida que ela descobre as soluções verdadeiras de Deus para os problemas verdadeiros do seu e do meu coração e também da nossa vida. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Nele eu vou encontrar as soluções verdadeiras para os meus problemas verdadeiros. Né? Nele eu vou encontrar soluções suficientes para transformar o meu coração enganoso. Soluções suficientes para mudar a minha mente, os meus conceitos. Nele eu vou encontrar a verdade. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você está preso a alguma situação, pode ser essa, eu não consigo me perdoar, está ali escravizado a essa questão, em Cristo você vai encontrar a solução verdadeira para os problemas verdadeiros que você está passando. Creia no poder de Deus, confie no perdão de Deus. É muito importante, irmãos, essa frase que eu acabei de dizer. Confie no perdão de Deus. Creia que o perdão de Deus, ele aconteceu já na sua vida. E caminhe seguro e tranquilo e convicto com ele até o fim. Até o fim. Vamos orar? Pai de amor, nós somos gratos, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados. Em Ti nós encontramos perdão para os nossos pecados. Em Ti nós encontramos a paz, a esperança e a salvação para a nossa vida. Em Ti nós encontramos a solução para os nossos problemas. Então que possamos honrar e glorificar o Teu nome em saber, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus de amor, nos dê quebrantamento, que nós possamos quebrantar diante de Ti, reconhecendo a Tua soberania e o senhorio de Cristo. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.